começando mais um programa Pipoca Neguinho, direto aqui da casa de Daniel Lopes, na terra da garoa. Cá estamos nós de novo, como vão, senhores, tudo bem? Tudo bom? É um trabalhão vocês me dão, viu? Tem que sair lá do interior, lá na minha terrinha. Vir pra cidade grande, Vir pra cidade aproveitar, grande, pô. curtir evento, assistir cinema de verdade, Pois é. usar escada volante. Pizzaria boa que a gente tem, né? Qual que é o tema de O hoje? tema de hoje é V de Vingança, né? Aproveitando que saiu de novo nas Sim. livrarias e bancas pela Panini relançou, né? Cadê aqui, o Danielzinho? Aqui, ó. Tá aí. Essa versão tua é a antiga, né? É, de 2006. Só que a nova agora manteve muito parecido. Igualzinha. Igualzinha, né? Mesma Igualzinha, coisa. só mais barata. Só mais barato, que maravilha, né, Daniel? Gramática nova. É o que O maravilha. que não é arrumar uma gráfica mais em conta, né, cara? Na verdade é uma versão revista, né? Então tá com um textinho um pouquinho diferente, uns diferençazinhas de Ah, não, tradução, nova ortografia, né? nova ortografia e tal. Nova língua portuguesa É não, a isso. língua mesma, viu, Bruno? Salvo engano. Mudou uma coisa, acento só. Entendi. Beleza, vamos falar então desse clássico de Alan Moore. Alan Moore, para muitos, a melhor história do Alan Moore. Para muitos Né? mesmo, cara. Para todos nós, Você sabe que- um dos top 10 quadrinhos do mundo. Você Aí. sabe que quando eu leio o Watchmen, eu falo, puta, o Watchmen é a Você melhor já do terminou Alan de ler Moore. o Watchmen? Já faz tempo, né? O Watchmen é o melhor do Alan Moore. Aí eu releio V de Vingança e falo, não, V de Vingança é melhor. As Não, duas o são, Watchmen é melhor. são muito top. Então, Não, as o duas são Watchmen- sensacionais. As duas As são duas foda. são obras Mas o primas, Watchmen, assim. claro, tem muito mais. Você sabe que o V forte. de Vingança, o conceito de V de Vingança estava na mente do Alan Moore desde a década de 70. Sim, sim. Ele criou um personagem, tem um sketchzinho que ele fez, É um né? boneco o personagem que ele criou. Que ele criou esse personagem aí e, tipo, ficou na mente dele, assim. Ele, na verdade, não deu continuidade e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E lá nos anos 80, ele recuperou a ideia. Não, sabe como é que foi isso daí? Ele criou isso daí para inscrever em um concurso de roteiro. É, só que o desenvolvimento da história dele era meio bicheira, ele mesmo assumiu Ele isso. não assumiu. Ele fez esse personagem boneco, que era uma questão desse tipo, acontece que lá e o nesse roteiro não foi coisa aprovado, de não deu roteiro concurso. foi um baque pra ele assim, porque falaram, meu, isso é Negaram louco, ele. cara, É. essa coisa é uma porcaria. E ele achou, nossa, eu devo ser um péssimo roteirista É, e tal. é. Na época ele era chargista ainda, né? Uhum. Ele desenhava e fazia charges. Uhum. Mas aí então, aí o que aconteceu? Quando ele fez esse roteiro aí e não deu certo, porque era bem diferente do que era publicado na época, alguns anos depois, um cara fez uma linha, foi comandar a linha britânica da Marvel Comics e começou a trazer histórias mais desse tipo diferenciadas aí. Esse selo deu destaque, depois o cara saiu da Marvel britânica e inaugurou a revista Warrior. Uhum. E essa Warrior também tinha uma pegada mais alternativa. Esse desse tipo. cara era um puta picareta, né? Como é que é o nome dele? Era... Dan alguma coisa, não me lembro o nome. Eu não lembro o nome Tá dele aqui, ó, agora. tá escrito aqui. Mas o lance aí é que começou a sair em capítulos nessa revista Warrior. Não, mas então, pera, aí o que aconteceu? O David Lloyd, que é o desenhista, já tinha trabalhado com o Alan Moore nos quadrinhos do Doctor Who, né? E o David Lloyd foi chamado para escrever uma história que tinha que ser um pulp da década de 80, década de 30, não me lembro. E por isso ele indicou o Alan Moore, falou, Alan Moore, você não quer fazer comigo na revista War, revista daquele cara que na época você foi negado? E o Alan Moore, no começo, tentou fazer uma história ambientada na década de 30 e o David Lloyd falou assim, não quero gastar horas de pesquisas para desenhar as coisas igualzinha como era, trate de inventar outra coisa. Aí ele lembrou daquela história dele que foi negada na época e decidiu ambientar num futuro, até então Foi no futuro de 97. Foi uma né? grande colaboração com o Lloyd. O Lloyd não só desenhou, não, ele colaborou muito. Inclusive, a máscara do V de Vingança, o personagem, quem desenvolveu foi o David Lloyd. O Alan Moore até fala, tem um texto muito legal no final desse V de Vingança, que o Alan Moore fala assim, eu detesto admitir isso, mas a ideia do personagem, da máscara e da concepção do Guy Fawkes foi do, Exato, foi do Lloyd. para basear no Guy O Fawkes. Guy Fawkes, que foi na história mesmo, foi um cara que se brigou lá na... Em 1600 alguma coisa. 1600 ela vai cacetada, Ele foi preso tentando dinamitar o parlamento britânico. Exatamente, ele estava descontente com o regime que estava na Inglaterra. Aí ele foi tentar dinamitar o parlamento, foi preso, Ele torturado foi e traído, depois né? mataram Foi ele traído, queimado. pegaram ele com a boca na botija lá. Isso E aqui ele virou usava um um símbolo. chapéuzinho, tinha barbinha e tal, e aí a máscara é baseada no Guy Fawkes. Isso. E aí ele se recupera esse cara como um símbolo de revolução. O Alan Moore achou instituição. genial essa ideia. Mas o que dele. acontece? Lá na Warrior, na verdade o Alan Moore fazia também o Miracle Man, né, o que é o Marvel Man, e ele pegava metade da revista Warrior lá. Só que a Warrior ela era publicada de forma meio atemporal, assim, eles não conseguiam manter a periodicidade certa, e no começo era até certinho assim, mas quanto mais foi passando o tempo, mais complicado foi ficando.
né? Porque o cara lá, o editor era um puta de um picareta, inclusive o próprio Marvel Man nunca foi pago os direitos autorais. Era um picareta. Enfim, ele saiu devendo dinheiro pra um monte de gente e tal, e a série, ela não terminou. Ela ficou, assim, morreu. E teria morrido mesmo se não fosse a DC Comics, lá no futuro, né, quando o Alan Moore já estava escrevendo Monstro Panther e outras coisas e tal, resolver recuperar isso. Recuperou, porque não era da DC Comics na época. Não era da DC. Ela falou assim, ó, vamos fechar aquela história lá? Tanto é que é uma obra que realmente, se você pensar na década de 80, ela não combina com a DC Comics. Não tem nada a ver. É uma obra que se passa na Inglaterra, de um tema absolutamente inglês, com personagens ingleses, e desde uma temática totalmente diferente da DC Comics. E assim, mas quando lançou, foi uma bomba. Desde o começo, os primeiros sketches do David Lloyd, a ideia deles, depois que eles decidiram que não ia ser uma coisa da década de 30 e 80, ia ser um futuro, e eles viram que eles tinham ideologias políticas muito semelhantes, então vai ser um quadrinho político ambientado num futuro alternativo aí. O David Lloyd começou a fazer sketches de personagens, ele queria fazer um policial no começo, ele tinha um V no peito, ele falou, não, isso tá muito, máscara, sim, tá muito super-herói isso. Recomendou pra ele e falou assim, ó, vamos se desvencilhar da questão super-herói. Super-herói total, vamos sair de super-herói. Começou a quebrar uma série de paradigmas em termos narrativos, né, da narrativa gráfica. Vamos quebrar isso tudo aqui. Não, o David Lloyd sugeriu pra ele uma carta assim, olha, se você quer quebrar mesmo com o gênero super-herói, então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos colocar nenhum som, não vai ter onomatopeia, não vai ter onomatopeia, não vai ter balão de pensamento também. Não, era assim, ele recomendou tirar o som e o recordatório. O Alan Moore falou assim, o recordatório foi o Alan Moore que recomendou. O recordatório. Aí o Alan Moore falou, quer saber? Então a gente não vai pôr nem recordatório e nem balão de pensamento. O Alan Moore, ele falou assim, olha, olha que veio essa carta, que veio essa recomendação do Lloyd, essa sugestão do Lloyd, o Alan Moore ficou desesperado. Ele ficou, como é que eu vou fazer isso? Ficou desesperado. Aí ele pensou o seguinte, não, peraí, tem formas de contar a história diferente, né? A história vai levar o dobro do tempo, mas tem formas de fazer isso. Porque quando você põe um recordatório, você pode resumir uma página inteira no recordatório. E se você só tem as falas, você só tem as imagens, leva muito mais tempo para dar a dinâmica adequada. Para isso, você precisa, de um puta de um artista. Porque se o cara não tiver um domínio pleno da narrativa gráfica, fica uma bosta. Uma porcaria. Saca? E 2, você precisa uma descrição acurada do desenhista no roteiro para o artista seguir. Então, não pode haver um conflito de informações. E foi a partir daí que o Alan Moore começou a fazer aqueles roteiros monstros. Gigantescos. Só que ele dava muita brecha dava muita voz pro Lloyd, assim. Dizem que tanto o Lloyd não só o Lloyd, como qualquer desenhista trabalhou com ele. E o Alan Moore mandava para ele o roteiro, o Lloyd devolvia, o Alan Moore falava assim, ele devolvia a página do jeito que eu imaginei e até melhor. Ele acrescentava coisas que eu não tinha visto no meu roteiro. Quando não batia as ideias, foram pouquíssimas, raríssimas aí eles ligavam no telefone horas até chegar no consenso. Até chegar num consenso entre eles, mas ele falou assim, a gente brigava entre nós, mas era sempre pelo bem da HQ, sabe? Então são dois monstros mesmo, são dois monstros, trabalhando juntos e dois monstros. Amigo, Ô Daniel, aí você falou assim que o V, ele fica fora do contexto da DC Comics. É uma coisa muito interessante, porque lendo o V de Vingança na década de 90, ele na verdade ele perde grande parte do sentido dele. Porque, contextualizando o V, ele vem lá do período Margaret Thatcher. Estava acontecendo na década de 80, início da década de 80, Guerra das Malvinas e um monte de coisa que foram rolando com a Inglaterra. Estava rolando um período político de descontentamento geral. Teve uma crise muito forte na classe trabalhadora lá, foi uma das maiores crises da história, tudo que motivou politicamente o surgimento da HQV e a questão do Estado inglês se transformar em um fascismo. Né? Algo impensável nos dias de hoje. Prestes a ser um Estado fascista mesmo. Só faltaram declarar que era um ditador e não um parlamento ali. Né? Sim, na verdade a Margaret Thatcher era. Funcionou como regime ditatorial. Só que aí, se você lesse isso nos anos 80, ou 90, perdão, que foi, por exemplo, o período que eu li, você ficava, porra, HQ é do cacete, mas esse negócio tá meio louco, assim, não vai rolar nunca, imagina, tal. E agora, anos depois, o V retorna, né, e me parece que a roupagem do V serve para os dias de hoje. Claro que funciona, porque todo mundo em algum momento descontente com o mundo deu um giro e aconteceu uma série de coisas em que o V se torna... E o V de Vingança, hoje em dia, pelo menos 5 anos atrás até hoje, ele virou símbolo mesmo de resistência dos anônimos da internet, de contra
governos e regimes autoritários, assim, não só de governos, mas de grandes empresas, monopólios. Em Wall Street lá, então, e é sensacional um símbolo dos quadrinhos criado pelo Alan Moore virar símbolo de rebelião e resistência. O Alan Moore deve sentir um regozijo assim. Claro, ele mesmo declarou que acha muito legal isso, sabe? Mas o filme deu uma impulsão forte nisso, porque... Sim, o filme deu, sem sombra de dúvida. Levou pra todo mundo muito mais do que o quadrinho, no final das contas, Mas o legal é perceber também as referências do Alan Moore pra concepção da obra, né? Não é a primeira obra distópica e que fala de regime ditatorial. Até que ele pega muito de 1984, ele pega muito de Fahrenheit 451, e com o Orwell, principalmente em 1984, tem muita relação, sabe? Muita relação, e a gente explora isso um pouquinho mais no próximo bloco. Certo, no próximo bloco a gente fala do sinopse da HQ, não sei se... Vamos tentar não dar muito spoiler por aqui. Também, eu não quero estragar essa obra pra ninguém, vamos tentar evitar não dar muito spoiler. Mas no próximo bloco a gente volta comentando mais da HQ V de Vingança, do filme também tem que falar, né? Falar. Já. Tchau. Voltando então com o Pipoca Nanquim, especial Lost Girls do Alan Moore. Lost Girls do Alan Moore, vamos continuar falando desse pornozão? V de Vingança de Alan Moore. Muito bem, você falou que se baseia muito em 1984 e outros clássicos assim, né? Clássicos da literatura distópica aí, né? Tem uma curiosidade bacana que a adaptação de 1984 para os cinemas, acho que a primeira adaptação foi com o John Hurt, e ele fazia o papel do ditador xaropão. No V de Vingança... Não, ele fazia o papel do cara que contestava todo o sistema. E no V de Vingança ele faz o ditador fodão, né? Bem mais velho e tal. É legal isso daí. É legal. Não sei se foi pensado. Será que foi até pensado? Acho que não. É uma mera coincidência, mas é uma curiosidade. Então vamos lá falar uma sinopse básica do V de Vingança. Houve uma guerra... Uma hecatombe nuclear, assim. Uma hecatombe nuclear, sobraram algumas regiões do mundo. Sabe por que a Inglaterra sobrou na história? Porque a Inglaterra foi esperta e eliminou toda e qualquer chance das pessoas pensarem que eles tinham mísseis nucleares lá no território deles. Então eles tiraram todo o armamento nuclear deles e falaram, nós vamos ter um armamento, não somos nenhum alvo para vocês. Só que aí o que aconteceu? Essa guerra nuclear fudeu o clima, ferrou um monte de coisa e começou a haver um monte de problemas e guerras, conflitos dentro da própria Inglaterra também. E aí o governo foi completamente desmantelado e vários grupos ficavam entre si numa guerra civil, digamos assim. Até que um dos grupos se sobressaiu, cresceu e tornou-se um governo fascista. Hoje o Alan Moore ele fala o seguinte, que na ideologia da juventude ele julgava que era necessário algo tão extremo quanto uma guerra nuclear para acontecer isso com o governo inglês. Sim, hoje ele vê que não precisa de tanto. Hoje ele vê que não precisa de tanto assim, que não é algo que como uma guerra nuclear... Não hoje, um tempo depois mesmo ele já admitiu isso. Mas você sabe que essa é a tônica do Watchmen também, né? Uma catástrofe faz o mundo mudar por conta dela, assim. Mas aí ele põe uma outra ponto de vista. No primeiro encadernado... Que ele fala que o mundo vai melhorar, na verdade, se eles se conscientizarem com isso. O texto da Alan Moore que tem no final dessa edição aqui, já saiu na primeira versão encadernada do V de Vingança nos Estados Unidos. Eles continuam publicando esse texto porque ele não quer fazer outro. Ele não faz outro, claro. Mas nesse texto ele já assume. Mas ele fala também... Não, mas ele fala também que ele foi um pouco ingênuo na época, que uma catástrofe nuclear na década de 80 não representava o fim do mundo. Ele fala que uma catástrofe nuclear hoje em dia acabaria o mundo, então não existiria uma história depois disso. Ah, sim, ele vê que os efeitos seriam outros. Seria muito pior. Uma bomba atômica hoje em dia... Mas uma coisa que ele colocou bacana foi assim, o modo como as pessoas eram redimidas, assim, câmeras para tudo quanto é lado filmando. Então, mas o lance da sinopse ninguém podia se manifestar de qualquer forma. No regime autoritário, ele descreve o governo dividido nos órgãos de sentido. Muito nosso, bacana. Né? Olho é a cabeça, que tem o olho, tem o nariz, tem a boca, os ouvidos digamos assim, e os dedos, que são os policiais. O governo, ele vigia... Deixa eu só terminar a sinopse. Termina a sinopse. Senão ele não vai terminar. O governo recrudesceu demais, está totalmente totalitário, as pessoas são vigiadas o tempo inteiro, é o lance do Big Brother de novo, de 1984. Um cara que... Aí o governo começa a fazer, tipo no nazismo, experimentos com algumas pessoas, com
contestadores do governo, não, negros, homossexuais, sim, sempre minorias ou pessoas que se rebelavam. Um desses caras consegue fugir de um desses campos de concentração e começa a atacar o puteiro lá. Só que esse cara é geneticamente alterado. Geneticamente alterado e tem uma cultura muito vasta do que foi antes as coisas, sabe? Ele leu muito, ele cultiva uma biblioteca enorme, não pode ter mais livro, não tem mais livro. Não tem nada. Ele tem uma beta coleção, música, e ele é um anarquista total. Ele quer tocar o puteiro na Inglaterra e acabar com o governo. Ele quer transformar se você não leu o Watchmen, fica claro que esse cara é geneticamente alterado, mas em momento nenhum o HQ descamba pra coisa de superpoder, super-herói, nada disso. Né? Ele só tem, assim, ele sabe lutar e tal, tem habilidades com facas. Não, rápido. Mas aí nada sobre-humano. Podia ser um cara treinado, né? Não precisava ser um sobre-humano. E aí ele pega, logo no comecinho, ele pega uma menina, que é a Ivy, e começa assim, a treiná-la, doutriná-la. Sem ela perceber. No caminho para ajudá-lo no intuito de mostrar para o mundo que aquilo lá é errado. Acontecesse alguma coisa também, né? Você estava falando do regime, do governo ser dividido. O olho, por exemplo, o olho é o departamento das câmeras, é quem vigia. A boca é o cara, tem a voz do destino, né? A televisão, fica transmitindo todas as mensagens políticas. Que é uma grande merda, não passa mais nada na televisão, só passa propaganda partidária e coisas. E eles tentam falar a voz do destino, essa é a boca. Os dedos são os policiais, né? O cara que deda, que fala, aquele cara lá tem que pegar o maluco e tal. É que age, né? E aí é legal que o ditador lá, ele fica sentado numa sala em volta de vários computadores, que é o chamado de destino, vendo tudo acontecer. E o bacana é que conta a história desse cara também, tem vários coadjuvantes, né? E esse cara ele é apaixonado pelo destino ali, pelos computadores, né? Você vê que o cara é um insano, aquilo é a vida dele, é muito bacana. Como todo ditador é insano, como né? Todo ditador. Há uma teoria que todo ditador é psicopata. São três, a história é dividida em 3 tomos, né? No tomo 1, ele constrói todo o cenário e apresenta o personagem V, constrói o personagem V. No tomo 2, ele começa a mostrar histórias paralelas de vários personagens coadjuvantes e explora muito a Ivy, que é a personagem que está junto com o V. E no terceiro tomo ele fecha a história de forma magnífica, né? São 3 tomos. Magnífico, impecável, né? Funciona impecável. O Alan Moore aí, ele começou a fazer as quebras, as famosas quebras no gênero quadrinhos que a gente conhece até hoje, que pontuam a obra dele. Por exemplo, tem o capítulo do Cabaré, que é sensacional, que ele criou a trilha sonora, né? Que é aquela que você vai lendo assim, e você começa com o V tocando piano e tem as cifras embaixo, né? Então qualquer pessoa que conhece música, a pessoa está lendo e ela está lendo ao mesmo tempo a música e está escutando. Sabe? Quem entende de música, né? Quem entende de música. Ele entende de música, mas não foi ele que compôs. Ele pediu quem entende consegue. Ele pediu para um amigo dele compor, né? E aquela composição entrou junto. Isso é uma coisa sensacional de se fazer, cara. E nos Estados Unidos esse CD foi lançado. Foi lançado. Caramba. O CD de Vingança foi lançado. Vou procurar pra ouvir. E sabe o que é mais bacana? Ele começa com o V cantando essa música lá e tal, né? Tem uma música que é bem questionadora e tal, né? No meio da HQ, nesse tomo aí, as cenas vão acontecendo, batem completamente com a música que foi cantada no começo. Sim. E aí no final da cena ele põe de novo aquele refrãozinho ali da música e você fala, olha que genial, né, cara? Metalinguagem total, cara. Muito bacana. É espetacular. A gente já falou, todo mundo sabe que pra nós do Pipoca ele é o maior roteirista de todos. Ele sempre quis pensar assim, o que eu posso fazer além nessa mídia, né? Isso. E ele foi inserindo as coisas. Foi inserindo, exatamente. Fantástico. De personagens coadjuvantes, tem uma moça lá cujo o marido dela tá implantado, tá no meio do governo e trata ela mal. Depois esse cara morre e ela fica completamente a Deus dará. Ela tem que começar a se prostituir lá pra poder dar conta. Tem quem? O padre. Tem o outro cara lá que... Tem o detetive que está tentando descobrir quem é o V. Tem um outro rapaz que a gente no filme parece, todo mundo pensa que ele é o V, que até ajuda a Ivy lá e tal. Sim, verdade, que até ajuda outra curiosidade é que foi a única vez em que o Alan Moore reescreveu um capítulo inteiro, foi no V de Vingança. Ele criou Reescreveu? Reescreveu. Ele criou um capítulo que eu não lembro de cabeça qual que é e mandou pro Lloyd. O Lloyd leu, falou, caralho, mas que porcaria isso, que merda. Começou a desenhar, fez uma página, rasgou tudo. Ligou pro Alan Moore e falou assim, cara, eu não estou muito satisfeito com esse capítulo, eu acho que isso aqui é uma coisa que o V não faria. Aí o Alan Moore falou assim, você também acha? Porque eu não fiquei nem um pouco satisfeito. Ele falou, porra, então... Por que você não reescreve esse negócio? Ele falou, beleza, vou reescrever. E aí fez um negócio genial. O Alan Moore é de uma honestidade tremenda, assim, quem tem a oportunidade de ver o documentário dele, ou ler o livro dele que saiu, tá, isso é cortado aqui, né? Vende algumas livrarias.
ele é muito honesto, ele adora os quadrinhos, ele só quer a mídia assim. E ele falou que na época que ele vendeu os direitos para DC Comics, ele poderia ter reescrito algumas partes, principalmente dos 2 primeiros números, que ele acha que tem algumas ingenuidades ali, que ele não estava tão maduro quanto o roteirista. Aí ele falou, mas eu não acho justo, a obra que eu fiz foi daquele jeito. Não tem porque eu reescrever, readaptá-la, pedir para mudar alguma coisa. Foi um período da minha vida e pedir pro Lloyd retocar alguma coisa. O que foi feito foi colorido nessa época. Sim. Então, porque ele também era contra. Ele era contra, mas eu acho que ficou mais bonito. Eu também acho. Ele era contra. Mas por quê? Eles foram muito sóbrios na forma que eles coloriram. Porque a DC falou assim, primeiro, tem que reduzir o formato, porque a Warner é o formato magazine, né? Tem que reduzir o formato, aí eles falam, puta, vai matar a arte do Lloyd. E vai ter que colorir. Porque no nosso mercado norte-americano... É colorido. Só Conan vende preto e branco, mais nada. Né? E aí ele, muito a contragosto, falou, tá bom, vamos fazer. Só que eles foram muito sóbrios, tanto que é uma colorização completamente pastel, assim, é tudo tons pastéis muito assim, suaves mesmo. Né? O que contribui para o clima no ar da história. Sim, concordo. Contribui. E muito preto e branco. Cara, outra coisa que o Alan Moore faz, cara, ele em determinado momento ele estava escrevendo e ele falou assim, porra, peraí, por mais que eu queira passar uma mensagem, que é essa mensagem de anarquia, devolver o poder ao povo e tal, eu tenho um personagem central que está explodindo a cidade inteira. E não é legal você passar uma mensagem de violência. Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu dar o contraponto do governo. Ele percebeu que ele não poderia escrever os personagens do governo, os personagens fascistas e tudo, como estereótipos. Ele falou assim, esses caras são caras que têm família, que têm um cachorro quando vão passear, que gostam, que curtem, e acima de tudo, tem motivações para fazer então, o que ele criou o capítulo que ele dá o ponto de vista do governo. Do governo. Né? Então você tem as duas visões assim. Tem um cara lá que é controlado pela mulher, a mulher quer tomar o poder do outro. E o detetive, o mais legal de todos, o detetive que está encarregado de catar o V e de acabar com o V, começa aos poucos a simpatizar. E a entender o que o V está querendo dizer, e perceber que realmente aquilo lá está uma merda e tem que ser mudado. Mesmo assim, claro, ele tem que cumprir o trabalho dele, mas ele está simpatizando com a ideologia do V, meu. E é muito bacana. A HQ fecha de uma forma assim épica, maravilhosa. Épica. Poderia ter um V2, mas graças a Deus não tem. Deixa eu falar um negócio. A Eve, né, o tempo todo, ela tem um momento que ela conta o passado dela. E dá a entender em algum momento da história que o V pode ser o pai dela. E aí ele sempre deixa a dúvida, quem será o homem por trás da máscara? Quem será o homem por trás da máscara? E o único spoiler que eu vou dar aqui agora é que ele não conta quem é o cara por trás da máscara. O que é sensacional. Sensacional. Na verdade ele conta. O homem por trás da máscara tem que ser qualquer um de nós. Exato, eu queria falar agora. Qualquer um que sofreu por conta de um regime filho da puta. Porque no final ele fala pra Eve assim, ele fala, você tem que descobrir quem está por trás da máscara, mas jamais tem que conhecer o meu rosto. E ela fica assim, mas como que eu vou descobrir quem está por trás da máscara e não conhecer o rosto? E ela começa a imaginar ela arrancando a máscara dele sendo uma pessoa, um negro, por exemplo. Aí ela, não sei se ele seria assim. Então ela percebe, eu nunca posso tirar a máscara do V, porque qualquer uma pessoa que está ali jamais será maior do que a ideia do V, porque aquilo que ele pregava. E aí ela descobre, na hora que ela tira a máscara, está o rosto dela. Puxa, que fantástico, né, cara? O Alan Moore é foda demais, cara, né, meu? Por essas e outras, o filme não se compara. Puxa, é verdade, cara. No próximo bloco, então, sobre terceiro bloco, a gente tem uns recadinhos pra passar e a gente fala um pouco mais do filme, beleza? Ok. Até já. Aê, estamos de volta com o programa Pipoque Nanquim. Sim, terceiro bloco aqui falando do filme de V de Vingança. Sim, produção dos Wachachás? Dos irmãos Wachowski. Não tem mais irmãos, é o irmão e a irmã agora. Agora separaram? Mas quando você... Não, eram dois irmãos, só que um virou mulher. Um virou mulher? Mas quando você se refere ao irmão e a uma irmã, fica no gênero masculino, nos irmãos. Os irmãos, é verdade. O irmão e a irmã Wachowski. O cara virou mulher, cara. Maluco, não só o Lanterna Verde, não está sozinho. Cortou o sol da Lanterna Verde ele cortou o pênis fora. É verdade. O Wachachá. Ele cortou o pênis fora mesmo, cara. É verdade, virou mulher. Você tá zoando. Virou mulher. Virou vagina, tudo. Nossa, mano, mentira. Sério, foto aí então do pênis cortado. Olha, tem uma história interessante, é que os irmãos Wachowski procuraram o Alan Moore e queriam a bênção dele pro projeto. E não conseguiram, não deu. E aí ele falou que eles mandaram o roteiro para ele. Mandaram. Um roteiro que eles tinham feito muito tempo atrás. Sim, ele leu o roteiro e ele falou que ele não tinha interesse e tal, que
não tinha interesse em se envolver com cinema, que os direitos pertenciam a DC Comics e ele não tinha nada a ver com isso. Mas tudo bem, eles podiam tocar o projeto. Né? Ele só não queria estar envolvido com isso. 3 dias depois, o Joel Silver, que é o produtor do filme, deu uma declaração na imprensa falando que o Alan Moore estava animadíssimo com o projeto e que ele tava... Aí cutucou o cara. Puta que pariu, cara. Que ele estava, sei lá, curtindo, não sei o que lá, e tinha dado a bênção dele. Meu, o bicho foi na imprensa, mas de chavô, cara, de chavô. Dizem que na hora que ele viu essa notícia, ele estava enrolando a barba dele assim, né? Como sempre, ele é muito calmo, ele estava enrolando a barba dele no dedinho. Quando ele viu, ele deu um puxão, saiu um tufo de pelo da barba dele. A esposa dele até ficou preocupada. Meu Deus! Ele reagiu assim. Aí ele bravejou, cara. Ele foi na imprensa. Ele ficou uns meses com uma falha na barba. Ele foi na imprensa, ele exigiu 2 coisas. Ele exigiu que o nome dele fosse retirado de todos os créditos. E ele exigiu uma retratação pública do Joe Silver, que ele não conseguiu. E ele é muito honesto, ele não ganha um centavo. O David Lloyd, que ele falou assim, e toda essa porra desse dinheiro aí você pode dar pro desenhista. Não é pro desenhista, é pros artistas. É pros artistas. Desenhista, letrista. Ele ainda conversa com o David Lloyd? Porque depois do filme do Watchmen ele não conversa mais com o David Gibbons. Quando ele casou com a Melinda... Foi outra história, né? Quando ele casou com a Melinda, o Lloyd foi um dos convidados. Foi, né? E escuta, o filme ele não é tão fiel à HQ. É parcialmente fiel ao HQ porque ele muda muita coisa no final, ele põe um pouco nos tempos mais modernos. Sim, gostei disso. Primeira cagada. Não, gostei disso. Não, cara. O público é outro, Alexandre Calais. Não é, isso daí, o público é outro não tem problema. Pode ser na década de 80, não há problema nenhum nisso. Mas tudo bem. A Natalie Portman atua muito bem. Danielzinho, porra, que isso, cara? As atuações são boas, a Natalie Portman está muito bem. O Weaving, como vê, apesar de não mostrar a cara dele, atua muito. É claro. Algumas coisas, assim, essa fotografia tá bonita, os cenários estão bonitos. Eu gosto do filme. Só que eles pegam algumas coisas, eles, assim, o destino das coisas, de algumas ações, eles são os mesmos. Só que como as coisas acontecem, eles mudam um pouco. Por exemplo, a cena em que ele explode lá as coisas fazendo a ópera, brincando lá que ele tá de maestro, acontece no início do filme e na HQ é lá pro meio. O problema é você mudar a essência do negócio. Na HQ, o V, ele é um anarquista. Anarquista total. É um anarquista, cara. E no filme, ele é um terrorista. Saca? Tem uma grande, brutal diferença ideológica no negócio. Você mata a porra. Tem uma outra... E assim, um outro detalhe, que o Alan Moore também, ele é gênio demais, né? Ele põe tudo em volta, ele faz muitas coisas, amarra muitas coisas em torno do símbolo V. Da letra V. Da letra V. Então, em falas do personagem V, ele usa muitas vezes o V. A estação onde acontece é tipo estação 5, que é V. O lugar onde estava preso era número 5. O número 5 tem vários. E tem uma citação em latim também que diz vários. Tudo com V, assim, em diversos momentos, nos mais diversos momentos. No filme eles podiam usar, era muito simples usar. No começo usaram. Na estação podia aparecer lá o nome da estação com V ou coisa que o vale. Era Vitória o nome da estação. Não sei porque eles... Mas no começo ele faz um diálogo. Não tiveram a mesma percepção. Antes de começar o programa, a gente até conversou sobre a questão da política, cara, que você tem lá o governo de fascismo, extrema direita, né? Totalitarismo mesmo. Né? Totalitarista total. Totalitarista total, que interessante. É muito total. E, porra, no filme, eles tentam imprimir lá um quezinho de esquerda pro ver. A gente tá conversando isso. Eu acho que ele não tem nem esquerda nem direita, né? Não, ele é anarquista. Anarquista por si só não... O anarquista prega totalmente uma revolução que da desordem vai implantar uma nova ordem, né? Daquela desordem total, das ruínas da desordem vem uma nova ordem elegida pelo povo mesmo, né, cara? Essa é o... grosso modo, na verdade, a finalidade é que sem governo, faça o que tu queres, né? Ser todo dono da lei. É até citado a Lester Crowley. Mas eu curti, teve gente que falou, eu não gostei dele da menina ter dado um beijo nele no final. Mas no meio da HQ ela dá um beijo na máscara também pra ele. Sabe, mantiveram o lance da Eve presa, achei bacana no filme do jeito que fizeram. A história dele... uma boa depurada na Eve, por exemplo. Na Eve, no V de Vingança, ela é um personagem bem mais denso, assim, bem mais sofrido. Claro. Ali ainda é a Natalie Portman, sabe? Eles deram uma amenizada muito. Mas tem muitas cenas fiéis na HQ. Tem. O final é mais hollywoodiano, é claro, né? Toda aquela galera usando aquele monte de máscara do V pra ir pra frente. Na HQ não tem nada disso, né? É uma diferença brutal. Mas tudo bem. Mas funciona, não é um filme ruim, não. Não é uma adaptação ruim, não. Não é uma adaptação ruim. É uma claro, adaptação boa. a HQ é 1000 vezes superior.
Mas o filme, meu pai e minha mãe que não leram o quadrinho, adoraram. Exatamente, tem essa importância. Muita gente conheceu o V de Vingança por conta disso, tanto é que vende mais quadrinhos por conta do filme, com certeza, porque não é um filme ruim. Sim. E virou um símbolo, né? Tornou-se um símbolo. Ver virar símbolo daquele Occupy Street que teve, do Anonymous, principalmente por conta do filme. E o legal é que o Alan Moore tinha noção, o filme aproveitou isso, de que os símbolos eram muito importantes para você contar uma história desse tipo, né? Então tem dois símbolos cruciais, que é o V, né, aquele pichação de V, e a máscara, né? A máscara também é um símbolo e tanto. Que o V ali, se você reparar, ele é muito próximo ao símbolo do anarquismo, né? Que é um redondo com A assim, cruzando. Mostra até como ele fez aquele símbolo no quadrinho e tal. Todos os capítulos começam com V também na história em quadrinho, né? Legal, a gente tá falando dele usou o V. E o V no quadrinho, o V se apresenta como a música dos Rolling Stones. Pô, sensacional. Como que é? Não, e no Let Me Introduce Myself. Mas usam o Rolling Stones no filme também. Street Fighting Man toca no filme. Também toca. É bom que é Rolling Stones, mas não é a mesma. Não é a mesma música. Beleza, ó. Ficamos por aqui? Muito bem, agora acabou, né? Tchau, foi um prazer estar com todos vocês essa semana maravilhosa. Tudo Até de bom. Até a próxima. Que Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau. Tchau.